Está mencionado. Nesta noite, irmão Henrique, eu gostaria de fazer a primeira pergunta, que é o seguinte: é o domingo espúrio por não ter este nome na Bíblia? Cientistas dizem que o domingo é um dia espúrio porque não há na Bíblia a palavra domingo. No entanto, ao argumentar assim, os adventistas cometem um equívoco. Eu acho que por falta de conhecimento de que na Bíblia existe uma palavra sinônimo da palavra domingo. E é isto que nós vamos ver agora. Entre os cristãos primitivos, meus amados irmãos, deu-se o nome ao dia no qual Jesus ressuscitou de o dia do Senhor. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, conforme nós iremos ver mais adiante. E este dia, que foi o primeiro dia da semana no qual Jesus venceu a morte, os cristãos primitivos batizaram este dia, ou deram a este dia, o nome de Dia do Senhor. Daí ter surgido a palavra domingo, pois domingo é uma palavra latina que significa senhorial dia. E Dia do Senhor é sinônimo de senhorial dia, é sinônimo de dia de domingo. E esta expressão Dia do Senhor, dada ao dia que Jesus ressuscitou, nós encontramos em Apocalipse 1:10. Lá, João diz que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. Este dia do Senhor aqui, no qual João diz que foi arrebatado em espírito, e neste dia ele recebeu as revelações do Apocalipse, nada tem a ver com o dia do Senhor escatológico, pois o dia do Senhor escatológico trata da grande tribulação naquele período de tempo, no qual Deus irá punir os pecadores na terra. Mas aquele dia do Senhor escatológico não tem nada a ver com este dia do Senhor aqui em Apocalipse 1:10, pois este dia do Senhor aqui é o dia justamente no qual Jesus ressuscitou, e os cristãos primitivos dedicavam este dia ao Senhor. Daí a expressão Dia do Senhor. Ora, no original, Dia do Senhor é a junção de duas palavras gregas, que são Kyriake e Mera. Ou seja, Kyriake e Mera é dia do Senhor ou senhorial dia. Neste caso, a palavra latina dominicus, da qual vem a palavra domingo, é uma tradução da expressão grega Kyriake e Mera. Neste caso, Kyriake e Mera, que é dia do Senhor, que tem no Novo Testamento em Apocalipse 1:10, é sinônimo de dia de domingo. Neste caso, dia de domingo ou dia do Senhor são sinônimos, são a mesma coisa. Pois não tem no Novo Testamento a palavra domingo, porque esta palavra é uma palavra latina. Mas há no grego uma palavra correspondente, que é Kyriake e Mera, que quer dizer dia do Senhor. Portanto, quando os adventistas argumentam que o domingo é falso porque não tem na Bíblia esta palavra, eles cometem um grande equívoco, como acabamos de ver. Pois tem na Bíblia a expressão Dia do Senhor, que é uma tradução latina da palavra dominicus, que quer dizer senhorial dia. Então, meus amados irmãos, Dia do Senhor e domingo são sinônimos. Agora, se os adventistas querem descrer do domingo como um dia especial para a igreja neotestamentária, porque não tem este nome na Bíblia, por que é então que os adventistas defendem a Trindade? Pois não tem na Bíblia a palavra Trindade. Sendo assim, por que é então que eles defendem a Trindade? Pois não tem na Bíblia esta palavra. Com certeza eles irão dizer que mesmo não tendo na Bíblia a palavra Trindade, tem na Bíblia um ensino acerca dela. Pois bem, se não tem a palavra domingo na Bíblia, tem também um ensino acerca do dia no qual Jesus iria ressuscitar e seria o dia para a igreja reverenciar. Então, sendo assim, não é errado reverenciarmos o domingo, mesmo que não tenha este dia na Bíblia. Mas conforme vimos, tem sim a expressão Dia do Senhor, Kyriake e Mera no grego, que é sinônimo da palavra latina dominicus, senhorial dia. Portanto, esta primeira pergunta acabou de ser respondida de acordo com a verdade que a ela compete. Irmão Jânio. Das promessas de Jesus, ó Cristo,
do Senhor. Eu estava aqui atendendo a um ouvinte, mas graças a Deus resolvido. É a segunda pergunta, irmão Henrique, que eu gostaria de fazer. Qual é a base bíblica para reverenciarmos o domingo? Amém. Na verdade, esta pergunta e a resposta que se segue, nós veremos justamente a base bíblica para a devida reverência para com o dia do Senhor ou domingo que o crente tem que ter no seu coração. E aqui nós vamos provar, mediante a Escritura, para os adventistas, que nós não reverenciamos o domingo de forma debalde, sem base alguma. Nós reverenciamos o domingo não porque a Igreja Católica inventou, como afirmam os adventistas. Não porque Constantino foi o inventor da guarda do domingo. Nós o reverenciamos porque estamos respaldados na Escritura, como nós veremos a seguir. Então vejamos, para vermos a base bíblica para a reverência para com o domingo mediante a Igreja Neotestamentária, vejamos o Salmo 118, a partir do versículo 22. É um texto profético que fala da pessoa de Jesus Cristo, da sua ressurreição e do dia que Deus iria fazer com que a igreja se alegrasse nele. No verso 22 do Salmo 118, a Bíblia diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Foi o Senhor que fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijai-vos e alegremo-nos nele. Notemos no versículo de número 22, que fala de uma pedra que os edificadores rejeitaram, e que posteriormente esta pedra tornar-se-ia pedra angular. Sabemos bem que esta pedra é o Senhor Jesus Cristo. E aqui está uma profecia com respeito à sua rejeição para com os judeus e a sua colocação como pedra angular. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Alguém pergunta, quando é que Jesus tornou-se a pedra que os edificadores rejeitaram? Ora, quando ele encarnou-se e obviamente começou o seu ministério depois de ser batizado por João Batista, ali Jesus começou a pregar aos judeus que era o Messias, do qual os profetas falavam, haviam anunciado. Mas a Bíblia diz que ele veio para o que era seu, ou seja, para os judeus, mas os seus não receberam. Jesus tornou-se a pedra que os edificadores rejeitaram. Os seus edificadores eram os judeus, no qual Deus queria edificar. Mas acontece que os judeus rejeitaram a Cristo, não acreditando que ele era realmente o Messias prometido. Rejeitaram a Jesus. E em vida, Jesus foi a pedra que os edificadores, que os judeus rejeitaram. Mas diz aqui o verso 22, que esta pedra rejeitada pelos edificadores se tornaria a pedra angular. Pois se Jesus foi rejeitado em vida, ele foi colocado como pedra angular ao ressuscitar. Pois ele tornou-se pedra angular da igreja, não em vida, pois ainda a igreja não existia quando Jesus vivia antes de ter ido à cruz, não existia a igreja. Pois nesse período ainda era Antigo Testamento e Jesus era até então a pedra que os edificadores rejeitaram. Mas ao ressuscitar e ao fundar a sua igreja no dia de Pentecoste, Jesus tornou-se a pedra angular da igreja. Quando Jesus rompeu os grilhões da morte e ressuscitou ao terceiro dia, ele foi posto como pedra angular, como a pedra sustentadora da igreja do Senhor. Por isso que Pedro, no seu discurso aos principais sacerdotes, registrado em Atos, capítulo de número 4, versículo de número 11 e 12, Pedro associa a rejeição de Jesus com a sua crucificação e associa a colocação de Jesus como pedra angular com a sua ressurreição. No verso de número 10, Pedro diz
seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome desse que estação este diante de vós. Note agora, ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Note que Pedro associa o fato da crucificação de Jesus como tendo sido nesta ocasião que ele era a pedra rejeitada. E ele continua e diz: é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, ou seja, por pedra angular. E aqui Pedro associa esta colocação de Jesus como pedra de esquina, principal de esquina ou pedra angular, que é a mesma coisa, com o fato da sua ressurreição. Portanto, a profecia do Salmo 118, versículo 22, é justamente cumprida quando Jesus é rejeitado em vida e vai até a cruz, aí ele é a pedra que foi rejeitada. Mas quando ele ressuscita, então ele é colocado como a pedra angular. E o versículo 24 diz que este é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e regozijarmos nele. Qual é o dia que o Senhor fez para a igreja se alegrar nele? É o dia no qual Jesus foi posto como pedra angular. Jesus foi posto como pedra angular quando? Quando Jesus ressuscitou. E quando foi que Jesus ressuscitou? Ressuscitou no primeiro dia da semana, ou seja, no dia do Senhor, no domingo. Pois, por mais que queiram alguns adventistas afirmar que Jesus ressuscitou no sábado, a Bíblia é clara quanto ao dia que Jesus ressuscitou. Pois nos diz a Escritura que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo, ou o dia do Senhor. Em Marcos 16:9 diz: tendo Jesus ressurgido de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Note que em Marcos 16:9, a Bíblia é clara. Diz que Jesus ressurgiu cedo de manhã, no primeiro dia da semana. Ou seja, o primeiro dia da semana é o domingo. E foi neste dia que Jesus ressuscitou e foi colocado como pedra angular. E diz o Salmo 118, verso 24, que é este dia que o Senhor fez. Quem fez o domingo não foi Constantino na Igreja Católica, foi o dia que o Senhor fez. Para o crente se alegrar, para o crente se deleitar neste dia, que foi o dia que Jesus Cristo venceu a morte e foi colocado como pedra angular. Portanto, há base bíblica sim para reverenciarmos o domingo como um dia especial para a igreja. Inclusive, eu faço a seguinte indagação para os amigos adventistas que porventura me escutem, a qual é a seguinte: se o sábado é ainda um dia especial a ser observado pela igreja, se o sábado é um dia fixo de repouso ainda e um dia todo especial para Deus ainda hoje, por que então que Jesus não ressuscitou no sábado? Por que é que justamente ele foi ressuscitar no domingo? E o que é pior, ele foi ressuscitar no dia que, segundo os próprios adventistas, é o dia que é o sinal da besta. Como é estranho isto, Jesus ressuscitar no dia que seria o sinal da besta. Eles dizem, irmão Henrique, que Jesus ressuscitou no domingo porque no sábado ele estava descansando. Mas é um argumento sem lógica, porque o mandamento é para ser guardado por quem está vivo. E Jesus não poderia guardar o sábado morto. Então, ele dormiu no sábado porque o sábado compreendia os 3 dias que ele tinha que passar na sepultura. E ressuscitou justamente no domingo porque foi o Senhor que quis assim. Até a morte de Jesus e o dia da sua ressurreição foi tudo programado por Deus. Nada foi em vão. Pois o dia que Jesus ressuscitou foi o dia justamente que Deus havia planejado pela sua presciência para ele ressuscitar. Pois é o dia, diz a Bíblia, que foi o Senhor quem fez para nos alegrarmos nele. Eis a razão porque o crente amanhece o primeiro dia da semana, o domingo, alegre, jubiloso, porque ele vem logo na mente, foi justamente num dia assim,
que o meu Senhor venceu a morte. Reverenciamos o domingo porque foi o dia no qual Jesus venceu os grilhões da morte. A coluna mestre do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Pois diz Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda continuamos nos nossos pecados. Mas graças a Deus que Jesus ressuscitou e ressuscitou no domingo, porque foi o dia que o Senhor fez. Por que ele não ressuscitou no sábado? E ainda continuo o mesmo raciocínio e analiso o seguinte. A coluna mestre do cristianismo, que é a ressurreição de Jesus, foi no domingo. E os outros fatos de maior relevância para a igreja primitiva e para o cristianismo se deram todos no domingo. Se não vejamos, foi no domingo que os discípulos tiveram alegria plena, pois Jesus havia dito para eles que com a morte dele, Jesus, os discípulos se encheriam de tristeza. Mas Jesus disse, depois eu vos verei e a vossa alegria ninguém vos atirará. E sabe qual foi o dia que os discípulos tiveram esta alegria plena? Foi no domingo, quando Jesus para eles apareceu. Foi no domingo que Jesus soprou o Espírito Santo nos discípulos, conforme diz João capítulo 20, verso 22. Foi no domingo que Jesus revelou o Apocalipse a João, conforme nós lemos no início, em Apocalipse 1:10. Foi no domingo que Jesus fundou a sua igreja no dia de Pentecostes e encheu os crentes do Espírito Santo. Foi no domingo que Jesus Cristo venceu a morte. Portanto, os maiores fatos do cristianismo se deram todos no domingo. Aí eu digo, se o domingo é o sinal da besta, então foi Deus o autor desse dia. E ainda o pior, segundo o raciocínio adventista, Deus ainda selou o dia que era o sinal da besta, pois todos os acontecimentos do cristianismo se deram justamente no domingo. Daí nós vemos que o domingo não é o sinal da besta. Pelo contrário, é um dia que devemos nele nos alegrarmos, porque foi o dia no qual o Senhor Jesus venceu a morte, está vivo e pode salvar você, adventista, se você nele crê. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão Henrique, devemos guardar o sábado, aliás o domingo, como se guarda o sábado? Louvado seja Deus. Vou repetir a minha pergunta, irmão Henrique. Devemos guardar o domingo como os adventistas guardam o sábado, ou como a Igreja Católica ensina que devemos guardar o domingo? De modo algum. Inclusive, esta pergunta é de grande valia, pois quanto ao fato do domingo como um dia de descanso, como um dia fixo de repouso, há na mente de muitos crentes, inclusive há aqueles que dizem que o domingo é o sábado cristão. Todavia, tal afirmação não é correta, pois não existe esse negócio de sábado cristão, referindo-se ao domingo. Pois, na verdade, o sábado é totalmente passado, pois foi para os judeus. O domingo nada tem a ver com o sábado. O domingo é algo neotestamentário, é algo que Deus criou para a igreja neotestamentária. O domingo é novo. É uma coisa nova, por isso que não pode ser chamado de sábado cristão. Por isso que muitos crentes guardam o domingo como um dia fixo de repouso e têm a mentalidade igual dos adventistas, pois acham que nesse dia não pode se trabalhar, que é pecado se algum crente trabalhar no domingo. Na verdade, eles estão guardando o domingo como os adventistas estão guardando o sábado. Mas na verdade, meus irmãos, não há no Novo Testamento dia fixo de repouso. Por isso que Paulo em Romanos 14:5 ele diz: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente. Então, segundo a palavra de Paulo, quem faz diferença entre dia e dia, esteja seguro na sua própria mente. Pois quem guarda um dia e o outro não guarda nenhum dia, diz Paulo mais embaixo, para o Senhor também o faz. Então, não há no Novo Testamento dia fixo de repouso, tal como no Antigo Testamento, no qual o dia de repouso era o sábado. Na verdade, o domingo é um dia que é para ser reverenciado no nosso coração.
A reverência que o crente tem que ter no domingo é muito mais interior do que exterior. Ou seja, tem crente que acha que estará observando o domingo se nele não trabalhar. No entanto, este crente no domingo não vai à escola dominical, não lê sequer a escritura, porque acha que guardar o domingo é não trabalhar. Não é. A reverência que temos que ter para com o dia do Senhor é no nosso coração. É reverenciar este dia. Por isso que o pecado dos adventistas para com o domingo não é o fato deles não guardarem o domingo, repousando nele. É o fato deles chamar o domingo de sinal da besta, de invenção de Constantino, de usar todos os adjetivos negativos para com o dia do Senhor. É aí que reside o pecado deles. Mas na verdade não existe no Novo Testamento dia fixo de repouso. Agora, o que ocorre é o seguinte: os cristãos primitivos dedicaram o primeiro dia da semana, que é o domingo, ou o dia do Senhor, ao Senhor. E aí os cristãos primitivos se abstiam de trabalhar, não porque o domingo fosse o dia fixo de repouso, mas porque eles uniam o útil ao agradável. Ou seja, segundo o raciocínio deles, se este é o dia que Jesus ressuscitou, então vamos dedicar este dia ao Senhor. Então vamos nos abster do nosso trabalho secular para evangelizarmos, para pregarmos, para louvarmos a Deus. Na verdade, era unir o útil ao agradável, mas não porque o domingo deve ser guardado como era guardado o sábado. Por isso, se algum crente, por exemplo, tiver que trabalhar no domingo, ele não peca se trabalhar no domingo. Se ele tiver que fazer alguma obra neste dia, ele não peca, pois não há no Novo Testamento dia fixo de repouso. Porém, o pecado que ele pode cometer é no seu coração, negligenciando este dia, não dando a ele a importância que lhe é devida. Portanto, meu amado irmão, não confunda-se achando que há ainda dia fixo de repouso no Novo Testamento, porque não há. Na verdade, com a entrada do pecado no mundo, o ser humano passou a precisar de um dia em 7 para descansar, para recobrar as energias. No Antigo Testamento, este dia era o sábado. Hoje, no Novo Testamento, você pode escolher para descansar fisicamente qualquer dia. Não é obrigatório a você um. Você pode escolher a segunda, pode escolher a terça, pode escolher a quarta, a quinta, a sexta, até o sábado se quiser, o domingo. A questão é, descanse num dia em 7. Agora, unindo o útil ao agradável, então vamos nos abster do nosso trabalho para trabalhar para o Senhor. Não é para estar em casa deitado assistindo Domingão do Faustão. É para trabalhar para o Senhor, para trabalhar na sua obra. Louvado seja Deus. O sinal da besta, do qual fala Apocalipse 13, 16 e 17, irmão Henrique. De modo algum, os adventistas afirmam com grande veemência que o domingo será o sinal da besta, do qual a Bíblia fala, não só nesse texto que o amado irmão leu, mas noutros também. Inclusive, há um livro adventista feito pelo pastor Aurílio, um livro de caráter escatológico, mas sem nenhum fundamento escriturístico. Ele afirma lá neste livro, com todas as letras, que o domingo é o sinal da besta e que nós, crentes no Senhor Jesus, temos o sinal da besta, somos cúmplices dos pecados da Igreja Católica, somos transgressores da lei, porque guardamos, observamos, reverenciamos o domingo, conforme está sendo pregado aqui. Mas vamos analisar o seguinte: a Bíblia Sagrada diz que o sinal da besta é uma marca. O sinal da besta é uma marca que será colocada na mão e na fronte. Não é o nome de um dia, é um sinal. Por isso, adventistas, quando vocês lerem, entendam. O sinal da besta não é o nome de um dia, é uma marca. Na verdade, meus amados irmãos, ninguém pode afirmar com toda certeza o que é esta marca, que será o sinal da besta. Dizer com precisão o que é o sinal da besta é o mesmo que dizer com precisão qual é o sinal que Deus colocou em Caim. Inclusive, irmão Henrique, nessa literatura ele afirma que é o sinal da besta o sábado, O domingo. o domingo, porque ele diz que o homem pensa, né, em quebrar o sábado, por isso está na testa, e as mãos na mão, porque ele trabalha no dia em que não era para trabalhar, ou seja, ele infringe o sábado, por isso que o domingo é o sinal da besta.
Irmão Janda, aí é muito arranjo, que não carece nem resposta. Mas o sinal da besta ninguém pode dizer com precisão o que é. Alguns afirmam dizer que é o sinal da cruz. Muitos se aventuram em dar com precisão que é o sinal da besta. Mas a Bíblia não diz o que é o sinal da besta. Diz apenas que será um sinal na mão e na fronte. Com certeza não é por este motivo aí. Mas em Apocalipse, no capítulo 14, versículo de número 9, diz assim: seguiu ainda um terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobre para todo sempre. Não tem repouso de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Ora, segundo a leitura bíblica feita aqui, quem recebeu o sinal da besta, ou quem receber, estará perdido, definitivamente. Pois diz aqui que o que resta para os que recebem o sinal da besta é a ira de Deus, e ser atormentado de dia e de noite. Agora vejamos o contrassenso adventista. Eles dizem que nós crentes temos o sinal da besta. No entanto, pregam para a gente se arrepender e guardar o sábado. Para que eles pregam para nós? Se segundo a Bíblia quem tem o sinal da besta está perdido. Louvado seja Deus. Eu gostaria de ler aqui um versículo da Bíblia, inclusive os adventistas usam para provar que o sábado será guardado na eternidade. Diz assim no versículo 23 do livro de Isaías, do capítulo 66, 23 em diante, diz assim: de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a humanidade a adorar na minha presença, diz o Senhor. E sairão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E serão um horror para toda a humanidade. Portanto, irmão Henrique, eu gostaria de saber se este sábado que aqui a Bíblia fala, se isso será o sábado que os crentes irão guardar na eternidade. Na verdade, irmão Jander, talvez os amigos adventistas nos achem, assim, muitos críticos, mas é porque a doutrina adventista, tirando algumas coisas, na sua maioria é defendida de um modo arranjado, principalmente no que tange à escatologia adventista. Para que os irmãos tenham uma ideia, os adventistas dizem que o milênio será no céu, enquanto que a Bíblia afirma com clareza que será na terra. E eles não sabem distinguir períodos escatológicos, então eles misturam tudo. Na verdade, para o adventista, Isaías 66, 23 diz respeito à era da eternidade, no qual os salvos viverão para sempre na terra. Então eles dizem que na era da eternidade o sábado será guardado, querendo eles mostrar então que o sábado é um mandamento eterno. Porém, esse texto de Isaías 63, 23 refere-se ao milênio e não à era da eternidade. Pois, no capítulo 66, no capítulo 65 também, o profeta Isaías vai falar do milênio. E quando no capítulo 65 e no capítulo 66 ele chama o milênio de novo céu e de nova terra, ele não está se referindo aí ao novo céu e à nova terra da era da eternidade propriamente dito. Ele está dizendo que o milênio é um prenúncio da era da eternidade, no qual será criado um novo céu e uma nova terra. Na verdade, no milênio, a degradação moral, por exemplo, não vai haver, a destruição da natureza vai cessar,
Jesus irá colocar a terra que hoje está um caos em ordem durante 1000 anos. Por este aspecto, o profeta Isaías chama o milênio de novo céu e de nova terra. Mas na verdade, no capítulo 66, não refere-se à era da eternidade propriamente dita. Pois a era da eternidade propriamente dita, a Bíblia vai falar em Apocalipse, no capítulo de número 21. Pois de lá que Deus criou o novo céu e a nova terra, e o mar já não existe. Mas aqui no capítulo 66, quando diz que de uma lua nova a outra e de um sábado a um outro, virá toda a humanidade adorar na minha presença, diz o Senhor, está referindo-se ao milênio. Pois durante o milênio, Jesus restaurará o reino a Israel. Nós vemos em 2 ocasiões os discípulos perguntarem ao Senhor quando é que o reino messiânico seria restaurado. E numa dessas indagações, Jesus diz: não compete a vocês saber os dias ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. Então, no milênio, Deus restituirá o reino a Israel. E naquele período, os israelitas viverão como de outrora. Terão inclusive levitas. Naquele período, os judeus guardarão o sábado. Naquele período, os judeus guardarão até a lua nova, conforme o próprio texto lido pelos adventistas. Agora, se os adventistas dizem que devemos guardar o sábado, porque naquele período escatológico o sábado será guardado, por que então que a gente não guarda também a lua nova? Pois será guardado também no milênio a lua nova. Por que eles não dizem então que a lua nova deve ser guardada hoje, como deve ser guardado também o sábado? Claro que eles não dizem isso porque não lhes convém. Agora, a prova definitiva de que aqui não refere-se à era da eternidade propriamente dita, mas o milênio, eu vos dou agora. É porque na era da eternidade não haverá dia, porque a era da eternidade será um dia eterno. Diz a Bíblia, no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, no capítulo de número 21, a Bíblia Sagrada diz... Só um instante, meus amados irmãos. Apocalipse capítulo de número 21, versículo de número 23, a Bíblia diz: a cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus as ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. Note, na era da eternidade não haverá nem sol, nem haverá lua, logo não haverá dia. Então como é que na era da eternidade nós poderíamos guardar o sábado se não vai haver contagem de dia como há hoje? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado não haverá na era da eternidade. Na verdade será um dia eterno. Não necessitará mais do sol, não necessitará mais da lua. Logo, esta lua nova aqui, na qual os judeus irão adorar a Deus, não tem nada a ver com a era da eternidade. Pois na era da eternidade não haverá dia, não haverá lua, não haverá sol. Então conclui-se que de uma lua nova a outra e de um sábado até o outro, refere-se justamente ao milênio, no qual essas coisas transitórias serão estabelecidas, porque os judeus voltarão a ser nação de Deus de novo. E aí é propósito do próprio Deus, mas que se refere à era da eternidade de modo algum, pois vimos que não há contexto entre Isaías 66, 23 com Apocalipse 21, 23. Pois lá em Apocalipse trata da era da eternidade propriamente dita. E lá não haverá dia, não haverá lua e não haverá sol. E aqui fala da lua, fala de dia, logo é um milênio e não a era da eternidade. Está mencionado.